Que bom estar com você mais uma vez, meu amigo da TV Novo Tempo, da internet, no canal do YouTube, onde juntos estudamos a Palavra do Senhor no programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje nós continuamos estudando, vamos ler Jeremias capítulo 42 e juntos queremos ouvir a voz de Deus. Vamos fazer uma oração para abrirmos a Sua Palavra e lermos algumas partes onde Deus certamente, seguramente falará conosco? Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez nós te louvarmos e te adorarmos. Peço a tua bênção, a direção do teu Santo Espírito para mais este capítulo da Bíblia que vamos estudar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, vamos abrir aqui no livro de Jeremias, capítulo 42. Aqui está, Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Aqui nós temos várias lições. Jeremias 42 tem 22 versículos. Aqui Joanã, ele deseja que Jeremias indague a Deus sobre eles, prometendo obediência. Jeremias prevê segurança na Judéia, também a destruição no Egito. Ele reprova a hipocrisia deles por pedir do Senhor o que não queriam atender. E aí nós temos aqui várias lições. Então, por exemplo, o verso 1 e o verso 2. O verso 1 e o verso 2 diz assim, olha que interessante o texto. Então chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, chegaram esse povo. E eles disseram a Jeremias, o profeta, o seguinte: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos. Então, eles dizem assim, te pedimos, Jeremias, rogues ao Senhor teu Deus por nós. E aí no verso 3 ele diz, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde devemos andar e aquilo que devemos de fazer. E aí no verso 4 Jeremias responde dizendo, já vos ouvi e eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei. Que interessante. O que me chamou a atenção nesse versículo hoje foi a expressão rogues ao Senhor por nós. Nós queremos saber o caminho a seguir. Como Jeremias tinha ido a Mispa, sem dúvida ele estava entre os que foram levados por Ismael e que foram resgatados por Joanã em Gibeão. Jeremias 41, que nós lemos ontem, fala sobre esse assunto, lembra-se? Então, olhando para ele, então, como seu verdadeiro profeta, o povo rogou, dizendo, ore por nós. Nós queremos sabedoria. Ore por nós. Nós queremos orientação. Sabe, nós podemos pedir que alguém ore por nós. Isso é bom, isso é saudável. A oração intercessora é bíblica. Paulo pediu que a igreja orasse por ele. Por exemplo, Efésios capítulo 6, a partir do verso 17. Vamos ler juntos? Efésios capítulo 6, a partir do verso 17. Aqui no Novo Testamento, Gálatas e Efésios. A Bíblia diz o seguinte, aqui é Paulo falando. Tomai o capacete da salvação, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, com toda súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando, com perseverança e súplica por todos os santos. E aí Paulo diz, mas orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo diz, ore por todos, mas ore por mim também. Depois, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 25, nós lemos o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 25, assim diz a palavra, bem curto o verso, mas bem profundo. Irmãos, orai por nós.
orai por nós. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 1, diz o apóstolo Paulo: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Orai por nós. Quando a gente vai para Hebreus, capítulo 13 e o verso 18, Hebreus, capítulo 13 e o verso 18, nós lemos o seguinte, Hebreus 13, 18, diz a Bíblia: orai por nós, pois estamos persuadidos e termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Orai por nós. E em Tiago, capítulo 5, versículo 16, logo depois de Hebreus, Tiago, capítulo 5 e o verso 16, a Bíblia diz assim, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros, uns pelos outros, para serdes curados. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Então, nós temos vários, esses são alguns textos somente que eu separei aqui, que falam da importância da oração intercessora, que falam da importância de orar uns pelos outros. Mas é claro que, ao mesmo tempo que podemos e devemos pedir oração, nós também devemos ter uma vida de oração e orar por outras pessoas também. Por isso, Jesus mencionou, por exemplo, em Mateus capítulo 6, o seguinte. Vamos acompanhar comigo. Mateus capítulo 6. Vamos ler juntos o que ele diz aqui então. Mateus 6, a partir do verso 7, ele diz: buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Isso está no Mateus capítulo 6, capítulo 7, verso 7. Mas no capítulo 6, a partir do versículo 5, ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, no canto das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Ou seja, Jesus está exortando a ter uma vida de oração. E aí ele diz, Deus sabe o que tendes necessidades antes do que lhe o peçais, então orem assim. E aí ele dá as orientações tão conhecidas de todos os cristãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Se nós lermos Lucas capítulo 22, lá na frente, nós lemos no Evangelho de Lucas capítulo 22, a partir do no versículo 40, vamos ler, ali no capítulo 22, você pode ler do verso 39 a 46, depois todos os versos têm lindas orientações, mas o verso 40 diz assim, chegando a um lugar escolhido, Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. No verso 46 ele diz, por que estáis dormindo? Repreendendo os discípulos que dormiram ao invés de orar, ele diz, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então, as duas coisas são importantes. Recebermos a oração intercessora de alguém e orarmos por alguém. Termos o nosso próprio momento de oração. O que difere aqui em Jeremias, no capítulo 42, é que eles pediram para Jeremias orar. Jeremias, obviamente, orou e colocou o nome desse povo na presença do Senhor, mas seria melhor ainda se este povo, além de pedir que Jeremias orasse por eles, se eles também tivessem um momento para conversar com Deus. E se eles tivessem tido confiança tal em Deus, a ponto de apresentar a sua necessidade. Cada um de nós deve fazer isso. No verso 10, aqui em Jeremias 42, no verso 10,
A gente lê, se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. É interessante aqui esta expressão. Primeiro, então vos edificarei, é uma reafirmação da intenção de Deus com o seu povo, que a gente encontra em Jeremias 1, Jeremias 18, né? Jeremias 32, ou seja, Deus pretende ajudar o seu povo. Agora aqui aparece também a expressão, estou arrependido. Isso não significa tristeza pelo que foi feito no passado, como é verdade em relação aos seres humanos em suas transgressões. Todos nós devemos nos arrepender do mal e abandoná-lo. E arrependimento significa tristeza por um ato cometido. Com Deus é diferente. Com Deus, essa expressão, me arrependi do mal que vos tenho feito, na verdade indica apenas uma mudança de propósito, ou mudança no propósito de Deus de julgar com misericórdia por causa da mudança de propósito e também na mudança de ação dos seres humanos. Somente isso. No versículo 14, a gente lê, o verso 14 diz assim, diz a Bíblia, vamos ler o 13 e 14 para pegar o contexto, mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedeceremos à voz do Senhor, dizendo, não iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, e aí então vem Deus apresentando o que aconteceria nos versículos seguintes. Ou seja, a terra do Nilo parecia oferecer um local seguro, pacífico. Era o celeiro do Oriente e o povo era tentado a ir para lá. Se eles ficassem, receberiam as bênçãos. Se eles fossem para lá, teriam que viver sozinhos e receberiam as maldições da sua própria escolha. Hoje nós estamos na mesma condição. Ou obedecemos a Deus e somos abençoados, ou andamos sozinhos e sofremos. O que você vai escolher? Vamos orar para fazermos boas escolhas? Querido Pai, queremos seguir os Teus caminhos, dá-nos forças para isso. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Grande abraço.